Você ora? Você tem uma vida de oração? Você é um crente de oração? Você é crente? Você sendo crente, não orando, será que alguém pode te chamar de crente? Um crente que não ora poderia ser chamado de crente? Eu sei que essas perguntas são provocadoras. E essa é a minha intenção realmente. Porque falar sobre o tema da oração é um tema muito caro, é um tema muito importante. E que infelizmente as pessoas têm, ao longo da história, ao longo dos anos, negligenciado. Sobretudo nesses últimos dias, em que as pessoas julgam ter uma agenda muito translocada. E esse é o meu objetivo no programa Palavra Viva de hoje, falar sobre a oração. Então, não saiam daí. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela rádio web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Bem, graças a Deus, estamos aqui começando mais um programa Palavra Viva, pela rádio web Palavra Viva, bem como também aqui pelo nosso canal, o canal Palavra Viva, em que nós temos tido a oportunidade de sempre trazer uma palavra da parte de Deus para vocês, sabendo que o nosso Deus ele é poderoso, ele é fiel, sempre tem algo a falar aos nossos corações. Eu quero aqui, desde já, incentivar a você a se inscrever aqui no nosso canal, deixar aí o seu joinha, pega esse link e compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que esse conteúdo será abençoador para mais pessoas e você pode ser aí usado por Deus para que mais pessoas alcancem esse conteúdo aqui do nosso canal. Eu quero aqui dar uma justificativa a vocês aí que nos acompanham semanalmente, sempre que nós postamos aqui conteúdos. Nas últimas semanas, inclusive nessa semana, hoje eu estou postando vídeo aqui na quarta-feira. Por quê? Porque eu estou tendo uma dificuldade com a agenda e nem todos os dias eu estou conseguindo gravar o programa Palavra Viva. Então eu quero aqui me justificar a vocês por motivo de trabalho mesmo. Eu prestei serviço ali onde minha irmã trabalha e por causa disso atrapalhou um pouco a minha agenda aqui e por causa disso eu não consegui postar conteúdos aqui. Exceto os podcasts que eu tenho colocado lá no meu canal, toda segunda-feira, a partir das 20h58. Lá é garantia de que sempre teremos conteúdos. E a partir agora do próximo semestre, uma parceria que eu estou fazendo com o presbítero Gediel Marcelo. Vai sair inclusive um podcast com ele na semana que vem lá no meu canal, falando sobre o evangelho farisaico. Eu vou começar a gravar com o Gediel uma série aí de podcasts com o tema da próxima revista da Escola Bíblica Dominical. Com o tema, eu vou colocar aí na tela para vocês, com o tema da próxima revista da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ter um bate-papo sempre em cima do tema da lição. Vai ser como uma espécie de pré-aula em formato de podcast, e eu estarei disponibilizando lá no meu canal, o canal Miqueias Alves. Então eu quero que vocês que ainda não se inscreveram no canal Miqueias Alves, vá lá e se inscrevam, porque vocês terão esse conteúdo aí todo abençoador. Então eu vou estar sempre revezando entre o conteúdo do canal Miqueias Alves com o conteúdo aqui do programa Palavra Viva, e todo esse conteúdo estará lá disponível a partir das 21 horas na nossa rádio online lá, Rádio Web Palavra Viva. Então se você perceber que não chegou vídeo, não chegou nada para você aqui no YouTube ou no meu canal lá no canal, lá no aplicativo da nossa rádio, às 21 horas sempre tem conteúdo para vocês lá da nossa rádio, seja os nossos podcasts, seja as nossas mensagens, sempre tem conteúdo para vocês. Nós estamos produzindo outros tipos de coisas e nós vamos sempre estar disponibilizando. Então fiquem atentos aí com tudo que a gente está produzindo. E como também vamos ter participação sempre de alguém de fora, aqui algum convidado, que eu sempre gosto de trazer alguém aqui para vocês também ouvirem uma palavra diferente aí, não só eu aqui
falando. Então fiquem atentos aí com o que está acontecendo aqui no nosso canal, todas essas questões. Fica aqui a minha palavra de justificativa para vocês aí. Inclusive saiu um podcast essa semana lá no meu canal da série que estamos fazendo, Evangelhos que Paulo Jamais Pregaria. E essa semana saiu a conversa lá que eu tive com um evangelista, pastor também, Celso Ricardo, que é meu amigo. Falamos lá sobre o Evangelho das Experiências. Então vá lá conferir, o link também vai ficar aqui na descrição e vocês podem acessar todas essas plataformas aí, todos esses conteúdos aí, com certeza será muito abençoador. Então sem perca de tempo, vamos ouvir aí os nossos patrocinadores e logo em seguida vamos meditar sobre esse tema aí, oração, jejum e o que Jesus tem a nos dizer sobre tudo isso aí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem, graças a Deus. Então vamos partir para a meditação da palavra de Deus. E eu quero, antes de qualquer coisa aí, fazer umas perguntas para vocês. Fazer aí umas perguntas para vocês que são importantes, são fundamentais aqui para a nossa reflexão. A primeira delas é: você é um crente de oração? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você aí. Você é um crente de oração? Vou fazer outra pergunta. Quem não ora pode ser chamado de cristão? Quem não ora pode ser chamado de cristão? Pensa aí. Se é possível ou se não é possível. Qual foi a última vez que você aí passou pelo menos 1 hora falando com Deus? 1 hora. Algo pequeno. 1 hora. Eu garanto pra você que você, quando alguém liga pra você lá no WhatsApp, tem certeza que você fica muito mais do que 1 hora. Se você puxar lá nas suas conversas lá, você vai ver que você ficou lá 3, 4 horas conversando com alguém, você nem viu o tempo passar. Pergunta é, e pra com Deus? Será que pelo menos 1 horinha aí por dia você consegue falar com Deus? Você consegue dialogar com Deus? Com aquele que é a pessoa mais importante da sua vida? O que tem roubado aí o seu tempo de oração? Se você parar para olhar para sua rotina de vida, o que você pode dizer para mim? Não, isso aqui é o grande ladrão do meu tempo de comunhão para com Deus. Isso aqui atrapalha a minha vida. Talvez é uma série na Netflix, talvez seja uma novela, talvez seja um filme, talvez seja, sei lá, qualquer outra atividade do dia a dia que não agregue muito na sua vida e tá roubando seu tempo de comunhão para com Deus. É um jogo de videogame,
é jogar conversa fora, é assistir conteúdos na internet não relevantes. O que está roubando o seu tempo de oração? O que está roubando o seu tempo de comunhão com Deus? Isso é muito importante de nós pensarmos. Nós precisamos avaliar o porquê nós não oramos. O que impede-nos de orar? Qual é o vilão? Quem é culpado? Será que sou eu que sou culpado? Ou será que é Deus, as circunstâncias da vida, é o filho, é o marido, é o emprego? O que está atrapalhando você de ter comunhão com Deus? No juízo final, talvez Deus possa perguntar isso para você. Talvez Deus possa perguntar, ainda eu já falei aqui outra oportunidade com vocês, na nossa mensagem falando sobre o inferno. Uma das coisas que as pessoas irão fazer no inferno é orar. Não oraram enquanto estiveram em vida. Não oraram quando tiveram a oportunidade de orar. Mas lá no inferno elas irão orar e a maior tristeza é que Deus não irá ouvir as suas orações e nem mesmo as atenderá. Tem gente que vai querer orar quando estiver no inferno. Vai lembrar das palavras de exortação para alguém dizendo, olha, cultive uma vida de oração, de comunhão com Deus, mas negligenciou. E aí lá no inferno vai querer orar. E aí será tarde demais. Por isso nós precisamos avaliar nossa vida de oração, porque oração é só para o hoje. Oração é só para o presente, para a nossa vida enquanto estivermos aqui na terra. Lá no inferno não vai adiantar orar porque as nossas orações não serão ouvidas nem atendidas. E lá no céu a oração perderá seu real sentido como a tem aqui na terra. Por quê? Porque você estará diante de Deus. Você estará diante de Deus, não vendo como num espelho embaçado, mas você verá o como Ele é. Você terá relacionamento direto com Ele. Você terá acesso total a Ele. Você conversará com Ele 24 horas por dia. Você vai aprender dele lá no céu. Não vai precisar orar mais. Você estará diante dele plenamente. A oração ela só tem o real sentido enquanto estivermos aqui na terra. Por isso nós precisamos valorizar a questão da oração. Então para isso eu quero ler com vocês texto de Mateus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinando a respeito da oração. Mateus capítulo 6, versos 5 a 18 nos diz assim: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto. Teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando orares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que está em oculto. O teu Pai que vê, que está em oculto, te recompensará. Então vamos pensar aí sobre esse tema, sobre esse assunto. Eu quero começar a pensar sobre a oração como aí um diálogo com o Pai. A oração
é um diálogo com o Pai. Primeira verdade aí que deve ser destacada sobre oração é que a oração ela é uma confissão. Oração é adoração, a oração é comunhão, é ações de graças, é súplica. Você ora de diversas maneiras. Você ora quando você adora, você ora quando você agradece, você ora quando você busca ter comunhão com Deus, né? O próprio diálogo com Deus, de lançar sobre Deus toda a vossa ansiedade. Súplica, pedindo, você está orando. E você está orando quando você está confessando a Deus aquilo que está no seu coração, inclusive os seus pecados. Então, oração é algo que nós fazemos para com Deus de diversas maneiras diferentes. Seja pedindo, seja agradecendo, seja adorando, seja buscando ter comunhão. Oração é um diálogo com Deus. Oração é um relacionamento com Deus que nós fazemos de diversas formas. Isso é tão importante porque como os homens de Deus viam a questão da oração. Se você procurar nas Escrituras, você vai perceber que grandes foram os homens que tiveram uma vida de oração. Eles entendiam que a oração era de fundamental importância para a sua vida espiritual. Vamos pensar, por exemplo, em Josué. Josué aprendeu a orar com Moisés. Você vai lá para Êxodo, capítulo 33, verso 11. A tenda do encontro lá ainda não era o tabernáculo, era uma tenda particular de Moisés, onde a presença de Deus se manifestava. E o moço Josué, diz lá, Êxodo 33, verso 11, não se apartava do meio da tenda, visto que a presença de Deus ali estava. A presença ali estava. De modo que quando o ministério de Josué começa, ele faz uma das orações que eu considero mais ousadas de todas as escrituras, de toda a Bíblia, toda a narrativa bíblica, talvez de toda a história. Ele ora a Deus e pede a Deus algo que fisicamente, cientificamente seria impossível de ser realizado. Ele precisava ganhar uma guerra e precisava de luz. Precisava de luz. O que é que ele pede para Deus fazer? Pede para Deus dar para ele luz. Como que Deus iria fazer isso? Deus teve que parar a terra. Hoje nós sabemos o que parou foi a terra. Naquele momento, a perspectiva que eles tinham, de quem está de dentro para fora, não de fora para dentro, achava que quem estava no centro do universo era a terra. E o Sol é que girava em torno da terra, mas nós hoje sabemos que é o contrário disso. O Sol estava no centro e a terra estava ao redor. E tem um detalhe aqui. Não foi só a Terra que parou. Deus parou todo o sistema solar. Deus teve que parar todo o sistema solar. Porque nós somos um planeta dentre os planetas que estão no sistema solar, que estão na Via Láctea. Ou seja, para que a Terra parasse, teria que todos os outros astros à volta parassem. Porque todo mundo estava o quê? Em circulação. Ou seja, a oração de Josué parou o tempo. Parou o tempo. Parou o sistema solar inteiro. Parou a Via Láctea inteira. Pelo poder da oração. Pense em Daniel. Um homem de oração. Orava 3 vezes ao dia. Davi. 73 os salmos são salmos de Davi, são salmos de oração. Os salmos são orações escritas. Os filhos de Corá, Asaf, Emã, Gedutum, Ezequias, Moisés, homens de oração. As orações deles estão registradas nas escrituras. Ana já não tinha nem palavras mais. Ela era uma mulher de oração. Ou seja, é importante a oração, como nós olhamos na história, João Calvino, John Wesley. Nós olhamos para os próprios primeiros pastores do movimento pentecostal, homens de oração. A oração, ela tem poder. Grandes homens que marcaram a história foram homens de oração, foram mulheres de oração.
E isso continua em voga nos dias atuais. Você quer fazer a diferença, você precisa ser um homem e uma mulher de oração. Certo pregador diz que tempo gasto com Deus diminui tempo gasto com os homens. Olhe para Jesus. Jesus orava. Jesus orava. Você pode ler aí o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você perceberá que Jesus orava. E não apenas orava, mas orava sozinho. Jesus não gostava de orar em bando. Mesmo quando ele chamava alguns para orar juntamente com ele, ele deixava eles um pouco afastados e orar com o Pai, o quê? Sozinho. Jesus orava. Alguém poderia dizer, mas Jesus não precisava orar? Sim, ele precisava, porque ele foi 100% Deus, mas ele foi 100% homem. E ele estava nos deixando um importante exemplo. Nós precisamos de ter comunhão com o Pai. O próprio Cristo nos ensina que a única maneira de vencer nessa terra é ter uma vida de oração. É ter uma vida de oração. Então, é de fundamental a importância aí de orar. A oração é esse diálogo com Deus, essa comunhão com Deus. Nós precisamos cultivar isso. Segundo, a oração que Jesus ensinou. Jesus ele nos deixou aqui nesse texto, quando nós lemos, algumas importantes lições sobre oração. Porque de tudo que os discípulos poderiam ter pedido para Jesus ensinar, eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Eu acho interessante isso, porque os discípulos não pedem para que Jesus os ensine a curar, não pedem para que Jesus os ensine a expulsar os demônios, para que os ensine a pregar, mas eles pedem para que Jesus os ensine a orar. Ou seja, ensina-nos a fazer aquilo que tu mais fazes, para que nós venhamos ter facilidade para fazer aquilo que tu fazes em menos tempo. Pense bem, Jesus orava por horas, mas ele curava em minutos, segundos. Ele orava por horas, mas ele expulsava demônios numa só palavra. Por quê? Porque quem tem tempo gasto com Deus diminui tempo gasto com os homens. Se você tem comunhão com Deus, se você tem comunhão com o Pai, se você tem comunhão com os céus, você não gasta tempo com os homens, você não gasta tempo com as circunstâncias da vida, você não gasta tempo com os demônios, você não gasta tempo com qualquer outra coisa, porque você tem a autoridade dos céus para lidar com as questões e as demandas da terra. Isso é importante. Então Jesus aqui nos ensina alguns pontos importantes a respeito de oração. Jesus nos dá algumas diretrizes aqui. Número 1 aí. O crente ora. O crente ora. Jesus parte do pressuposto que o crente, o cristão, o novo convertido, o discípulo, ele ora. Porque diz lá o texto, Mateus 6, verso 5, o quê? Se orardes. O texto diz isso? Não, o texto não diz se orardes. O texto diz quando orardes. Perceba, se é possibilidade, vamos ver se. Quando parte do pressuposto que é algo que já faz parte da vida de quem o faz. Já faz parte da vida deles. Jesus não está falando para um povo que não sabe o que é oração. Jesus não está falando algo que é novidade na vida dos seus... Não. Jesus está dizendo quando orardes, ou seja, vocês vão orar, em algum momento vocês vão orar. Então, quando orardes, ele está partindo do pressuposto, os meus seguidores, eles oram. Por isso que eu fico muito surpreso quando eu escuto um crente que diz que não consegue orar. Como assim você não consegue orar? Se você não ora, eu tenho que lhe dizer que você não é um cristão. Você não é um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque como você diz que tem um relacionamento com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, se você não ora? Se você não ora? E eu não estou falando aquela oração na hora da refeição. Eu não estou falando aqueles 5 minutos que você cochicha quando você chega na igreja. Não estou falando disso não. Eu estou falando de vida de oração. Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de quem coloca a boca no pó, joelho no chão. Eu estou falando de gente que ora. Não estou falando de gente que diz que ora. Estou falando de gente que verdadeiramente ora.
Segundo, o crente não ora para ser recompensado pelos homens. O verso 5 ainda diz: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, Jesus está combatendo aqui. Está combatendo aqui um comportamento errado dos escribas e fariseus. Eles oravam, mas oravam com a finalidade errada. E Jesus está corrigindo algo importante no que diz respeito à oração. Porque a essência da oração é intimidade com Deus. É o seu relacionamento com Deus, com mais ninguém. Oração é intimidade. Esse negócio de oração em bando já é algo muito sofisticado. A essência da oração é você e Deus. E ponto final. Quando já aparece alguém assim, vamos fazer a campanha de oração, vamos fazer um propósito de oração, vamos fazer não sei o quê. É porque geralmente tem um no grupo que não gosta de orar. Tem um no grupo que tem dificuldade de orar. Então, para ajudar o que é fraco, aí junta-se com o outro para ver se todo mundo se constrange a orar. Mas em essência, oração é algo que você faz sozinho. É você e Deus. Não é para ser recompensado por ninguém, ser visto por ninguém, ser elogiado por ninguém. A oração é algo secreto. É você e Deus. O crente não ora para ser recompensado por ninguém, mas por Deus. Terceiro, o crente ora para Deus e para ser recompensado por Ele. É para Deus que o crente ora. Verso 6 aí diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Oração é o quê? Oração é um lugar secreto. É o que eu estou dizendo aqui. Naquele contexto, as casas mais simples, elas tinham uma porta apenas de acesso. E não haviam janelas nas casas por causa da sujeira, por causa da poeira. Então tinha apenas uma porta de acesso. Inclusive, era cultural que se a porta da casa de alguém estivesse aberta, qualquer pessoa poderia entrar. Era um convite para que você pudesse entrar. É por isso que você vê lá na frente, quando Jesus havia sido crucificado, os discípulos haviam se escondido e eles estavam a portas fechadas, portas trancadas. Inclusive Jesus, já com o corpo glorificado, entra dentro da casa sem abrir a porta. Porque eles estavam enclausurados, com medo, escondidos, para ninguém saber que ele estava ali. E dentro dessa casa, geralmente um cômodo. Um cômodo, que era como uma espécie de despensa, né, onde colocava-se ali os alimentos. E é nesse cômodo que Jesus está falando para que eles orem em secreto. Por quê? Porque eles estão fora do olhar dos homens, mas eles estão achados pelo olhar de Deus. Ninguém está vendo eles, mas Deus está presente ali. O Deus onipresente está presente no seu lugar de oração. Oração é um lugar secreto. É mais do que apenas um quarto, como nós entendemos nos dias atuais. Naquele contexto era como uma despensa, era o lugar que eles tinham ali para ter uma vida de oração. Em outras palavras, estejam aonde os olhos de Deus vão estar. Se preocupem com isso. Tem gente muito preocupada em estar diante dos olhares dos homens. Mas é melhor estar diante o olhar de Deus. Deus está presente lá no seu secreto. Deus está presente lá no seu secreto. E o texto ainda diz, o Deus que vê. Não diz nem que o texto que Deus ouve, Deus vê. Deus, ou seja, está vendo a sinceridade do seu coração, que você não está fazendo isso para ser recompensado por outro alguém. É só você e Deus, e ponto final. Oração é algo que você faz para ser visto e recompensado apenas por Deus. Quarto, o crente ora. O crente ora e não reza. O crente ora e não reza. O verso de número 7 diz: e orando, não useis vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos lhe pedirdes.
há uma ruptura muito grande entre cristãos e católicos no que diz respeito à oração. O católico reza, o crente, o protestante, ele ora. Nós não cultivamos a prática de orações repetidas. Inclusive a própria oração do Pai Nosso, que na verdade, para muitos é uma reza, e muitos oram exatamente como aqui está, na verdade para nós protestantes isso é uma receita, para nós é um parâmetro, para nós é um modelo de oração, e não uma oração a qual nós venhamos ficar repetindo como algo sem sentido. Porque nós sabemos que oração é diálogo, é relacionamento com Deus, é conversa com Deus, é colocar para fora aquilo que está no nosso coração. Porque Deus, ele sonda o nosso coração e não precisamos ficar o quê? Importunando a Deus com vãs repetições, como se Deus não sondasse o nosso coração. Isso é tão maravilhoso porque nós temos tanta debilidade no quesito oração que o próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, que o Espírito ajuda em nossas fraquezas porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede pelos santos com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós somos tão limitados porque somos fracos e, além disso, nós não sabemos orar como convém. Por isso o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Ele traduz para Deus aquilo que nós precisamos. Ele traduz para Deus aquilo que nós não conseguimos em palavras falar. Ainda o salmista, deixa eu ver se eu acho aqui, no Salmo 56, Salmo 56, verso 8 diz: Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Pergunta que eu faço para você. Lágrimas são palavras? Lágrimas possuem significados? Para os homens são, mas para Deus sim. Até os gemidos, até a lágrima que o crente derrama para Deus tem significado. Isso é para você ver o poder da oração. Até o silêncio, até naquilo que você não falou, o Espírito Santo de Deus captou a mensagem e traduziu para Deus em forma de oração. Para você ver quão importante é a nossa vida de oração. Oração é importante. Não precisamos ficar rezando, porque a oração, ela tem seu efeito. Mas eu não sei orar, não existe oração boa e oração ruim. Existe apenas oração. Deus conhece a nossa limitação. É por isso que o Espírito Santo de Deus trabalha e intercede por nós. Existe uma forma correta de orar? Existe. Nós vamos ver aqui mais adiante. No entanto, oração é falar com Deus. É rasgar o coração diante de Deus, é entrar na sala do trono. E Deus há de nos ouvir. Deus há de nos ouvir. Quinto, o crente ora não para mudar a Deus, mas para ser mudado por Ele. Isso aqui é outro ponto importante, verso 8 aí. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Então veja bem, a oração não informa a Deus de nossos problemas. Ele é onisciente. A oração não coloca Deus em ação como se ele estivesse estático. Ele é soberano e provedor. Deus não age por causa da oração. Deus age em nós enquanto estamos orando. A oração é um meio pelo qual Deus trabalha na vida do crente regenerado para que seu nome seja glorificado na vida deles. Isso aqui é importante. Quando você ora, você não ora para você informar a Deus os seus problemas. Deus sabe de tudo. Deus é onisciente. Aí alguém pergunta, então por que eu oro? Você ora porque você depende de Deus.
Porque Deus trabalha em nós enquanto oramos. Porque quando nós chegamos diante de Deus, estamos totalmente perdidos, desorientados, precisando de consolo, sem saber o que fazer, sem que caminho e direção tomar, como resolver problema A, B, C ou D. E nós, quando oramos, estamos dizendo: Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, eu dependo de Ti. E você coloca o seu coração e derrama a sua alma diante de Deus. E Deus começa a curar e a tratar de você enquanto você está orando. Porque Ele já sabe tudo que você precisa. E quando você depende de Deus, e não tem coisa mais poderosa do que um filho que reconhece a Deus como seu pai, como seu soberano, como seu provedor, como aquele que pode lhe ajudar. E o pai está pronto a trabalhar por nós. Outra coisa, nós não mudamos a Deus com as nossas orações. A oração não é algo que fazemos para mudar Deus. Deus é soberano, Deus é imutável. A oração muda a minha, a oração muda você. Porque às vezes nós chegamos diante de Deus querendo impor as nossas vontades a Deus. E a oração não é para fazer a vontade do homem prevalecer no céu. A oração é para fazer a vontade de Deus prevalecer na terra. Você não ora para que a sua vontade prevaleça no céu, para que o seu querer, a sua vontade faça-se força no céu. Não, pelo contrário, seja feita a tua vontade. Deus é quem é soberano, Ele quem sabe o que é melhor para mim e para você. Você ora tendo por entendimento que é Ele que sabe o melhor para você. Por isso que você ora. Se nós chegarmos diante de Deus com arrogância, com prepotência, isso dificulta. A oração é humilhação, a oração é quebrantamento, a oração é humilhação. É saber que nada podemos, que nada fazemos, se não for a mão de Deus, a bondade de Deus sobre nós. O que seria de nós? Oração é nós entendermos a vontade de Deus, trabalhar de Deus. Deus ele pode dizer sim, Deus ele pode dizer não, Deus ele pode dizer espera. E nós precisamos estar dispostos e prontos a ouvir a sua voz. Ouvir a sua voz. Mas vamos lá. E a oração do Pai Nosso. Jesus ensina então aqui a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso ela é o quê? Um modelo para nós. Que se divide aí em 4 partes fundamentais. Primeira parte aí é o fundamento, que é o verso 9. Portanto, vós orais assim: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então vamos lá. 3 coisas aqui. O nome de Deus. O nome de Deus. O texto diz: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós precisamos entender que oração é falar com o Pai. Não existe nada mais libertador do que falar com o Pai. Alguns oram: Senhor, excelentíssimo. Não. Pai é libertador. Pai é libertador. Nós temos que entender a importância da oração nesse sentido. Porque para o judeu, a palavra pai era um tabu dirigido a Deus. Era um tabu. Como que eu falo com Deus como se estivesse falando com meu pai? Para eles era uma blasfêmia isso. Mas Jesus é filho. Filho por geração. Nós, filhos por adoção. E Ele está nos ensinando a clamar, a chamar ao nosso Deus o quê? De pai, de paizinho, de Abba Pai. Ele está nos inserindo no contexto da família de Deus.
para que nós venhamos acessar a presença do Pai. Porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, de todas as coisas que o Pai é dono e Cristo é herdeiro, nós somos o que? Co-herdeiros. Nós temos acesso. Nós temos acesso. Ou seja, nada nos é negado diante da presença do Pai. Nada. Olhe para as praias, para as florestas. Olhe pelas riquezas minerais. Olhe pela diversidade de animais, de espécies. Olhe para todas as coisas que os seus olhos podem enxergar. Tudo isso é do nosso Pai. E você é herdeiro de Deus. E você é cordeiro com Cristo. Você tem acesso a tudo. Não existe nada, não existe limites para aqueles que são filhos de Deus. Não existe. Pai o quê? Pai nosso. Fala de comunhão. Pai nosso que estás no céu. Fala de onde Ele governa, de onde Ele reina. De onde está a sua jurisdição. Ele não está aqui no campo horizontal, limitado pelos dítames desse mundo. Não, Ele é o Pai nosso que está no céu. Ele está entronizado nos céus. Ele governa dos céus. Segundo, petições em relação a Deus. Nós temos um fundamento. Agora petições em relação a Deus. Versos 9 e 10. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Veja lá. O nome de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós entendemos que uma das partes mais fundamentais da oração é a adoração. É a adoração. Às vezes a gente quer cortar caminho na oração. Quando na verdade nós deveríamos cultivar a importância o que dá a oração e a adoração a Deus. Você não adora a Deus pelo que Ele te faz, você adora a Deus pelo que Ele é. Nós não podemos barganhar com Deus, nós precisamos chegar diante da presença de Deus e rasgar o nosso coração. Nós precisamos chegar diante da presença de Deus e adorá-lo, porque só Ele é digno de adoração. Santificado seja o teu nome. Ele é um Deus santo, 3 vezes santo. Digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Ele é o Criador do céu, Ele é o Criador da terra. É Ele quem enviou Jesus para morrer por nós. Toda a glória deve ser dada a Ele. O reino de Deus. Venha a nós o teu reino. O Salmo 103 diz que o trono de Deus está estabelecido nos céus, mas o seu reino domina sobre tudo. Entenda uma coisa, você é um cidadão da terra, mas você pertence ao reino dos céus. Ou seja, aquilo que na terra você não tem poder de mudar, você pode acessar o trono dos céus, você pode acessar o reino de Deus e fazer o governo dos céus vir para a terra. Você pode fazer que a vontade dos céus prevaleça na terra. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu governo. Venha a nós o teu domínio. Venha a nós o teu poder. Aquilo que nós não podemos fazer na terra, nós podemos acessar o poder dos céus. Imagine pessoas no mundo das drogas, da prostituição, enfermidades e doenças incuráveis. No reino da terra, os médicos não dão solução. As políticas públicas não dão solução para os drogados. Os psicólogos, os terapeutas, os sociólogos não resolvem o problema do suicídio, não resolvem o problema de tantas coisas, mas nós podemos clamar o reino dos céus para que o reino dos céus venha para a terra, a jurisdição do céu venha para a terra, o governo do céu venha para a terra, a vontade de Deus venha para a terra. E aí vai haver libertação, transformação, vai haver paz, vai acabar a criminalidade, o tráfico de drogas, pessoas entrando precocemente numa vida promíscua. Porque o reino dos céus veio para a terra. Deus veio morar na nossa cidade. Deus veio morar no nosso bairro. Deus veio morar no nosso país. A vontade de Deus. Seja feito o que é a tua vontade. Boa, perfeita, agradável. É a vontade de Deus. A última palavra é o que é de Deus.
O coração do homem faz planos, mas a última palavra é de Deus. Nós oramos para que a vontade de Deus seja manifesta sobre a nossa vida. Terceira, petições em relação a nós. Versos 11 a 15. Perceba, são 4 partes. Somente na terceira parte nós oramos a Deus, apresentando a Deus as nossas necessidades. Primeiro você ora ao Pai, depois você faz petições relacionadas a Deus, para então petições relacionadas a você. Versos 11 aí. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, quer dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então veja bem, 3 coisas aqui. O presente, suprimento de necessidades físicas e materiais, é o pão. É o pão nosso de cada dia. Hernando Dias Lopes diz que Deus nos criou pelo seu poder, nos redimiu por sua graça e nos sustenta por sua providência. É o pão nosso de cada dia. É o suprimento diário. É aquilo que nos ajuda a subsistir, a existir nesse mundo. Nem além, nem aquém. O necessário. O necessário. Existe aqui a oração de Agur, que é muito interessante sobre isso. Ele diz assim, Provérbios 30, verso 7. 2 coisas te pedi, não me as negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade, e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção costumada, para que porventura de farto te não negues e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Não calunize o servo diante do seu Senhor, para que não amaldiçoe e fique culpado. Isso aqui é importante, a oração de Agur. Eu não quero nem ser rico, eu não quero nem ser pobre, eu quero viver do pão nosso de cada dia. Eu quero aquilo que é necessário para minha existência e subsistência. Para que eu não venha nem cair na autossuficiência e nem para que eu venha cair o quê? Numa vida errada, de ter que roubar de outro para existir e subsistir. Mas se eu tiver aquilo que é necessário para minha existência, ou seja, dignidade, é você poder ir lá no shopping pagar um McDonald's lá para sua esposa, né? É para você ir lá no shopping comprar uma roupa bonita. É para você ir e vir sem precisar de esmola de ninguém e sem precisar ficar se gabando. Não, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus, ele supre as nossas necessidades materiais. Ele é um Deus de toda a providência. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Por isso ele nos dá liberdade para orar também a respeito disso. Presente, o passado. O perdão de nossas dívidas ou pecados. Que aí entra no item de condicionamento. Se você não perdoa, você também não será perdoado. Ou seja, você tem que orar tendo por base o entendimento seguinte: eu preciso do perdão de Deus. Eu preciso me perdoar e eu preciso perdoar meu próximo. Porque senão eu não vou viver uma vida boa. Não vou viver. E nas nossas orações nós precisamos aprender a perdoar. E o futuro, o livramento da tentação, livrai-nos do mal. Porque a tentação é algo que nos virá. Seja você crente, seja você não crente, seja fervoroso, seja não fervoroso, todo mundo vai sofrer tentações. E a oração que Jesus ensina é livrai-nos da tentação. Livrai-nos da tentação. Por último, propósito da oração. O reino, o poder, a glória para sempre. Ele é o quê? O Deus que está governando. Teu é o reino.
Teu é o poder, ele é o onipotente Deus, ele é o todo-poderoso. E a ele o que? Toda a glória. Tudo é dele, por ele, para ele. Nós precisamos sempre voltar nossos olhos para isso. Teu é o reino. Teu é o poder. Teu é a glória. Às vezes nós ficamos sem direção, ficamos perdidos. Temos que nos lembrar constantemente, o reino é dele. O reino não são de homens, não são de nações, não são de partidos políticos. O reino é dele. É ele que faz e acontece. Nada acontece fora do seu governo, fora da sua soberania. É ele em quem está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele não perdeu o controle de nada, ele nunca perdeu uma guerra. Ele é aquele que está sentado sobre o trono, ele que reina. Ele que reina. Por fim, Jesus nos ensina o quê? A jejuar. O jejum é um auxiliar da oração. E ele também parte do pressuposto, não se orardes, né? Se jejuar, não, quando jejuardes. O jejum é um auxiliar da oração. O crente ora e o crente jejua, porque essas duas coisas estão conectadas, são fundamentais. O crente que não ora, o crente que não jejua é um crente fraco. Jejuar é se abster do pão da terra e se alimentar do pão do céu, do verdadeiro pão. Então precisamos orar, aprender a orar e jejuar, que é um auxiliar. Que Deus possa nos ajudar a essas disciplinas espirituais, a cultivar um bom relacionamento para com Deus no que diz respeito à nossa vida de oração. Porque do contrário nós não vamos ter uma vida cristã vitoriosa. Às vezes o que está faltando aí, naquilo que você está lutando, enfrentando, seja um pecado, seja problemas com o filho, com o marido, na igreja, no trabalho, não é outra coisa a não ser oração e jejum. Deus quer que você fale com ele sobre isso. Deus quer reinar sobre isso daí. E como é que você vai permitir que Deus reine? Orando. Como é que você quer que Deus intervenha? Tudo que ligares, Jesus disse a Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Às vezes nós estamos, já falei isso outras vezes, às vezes nós estamos esperando da terra, enquanto Deus está, aliás, às vezes nós estamos esperando o céu, enquanto Deus está esperando a terra. É tudo que ligares na terra que será ligado no céu. Então, coloque aquilo que você precisa diante de Deus e Deus a intervir. Talvez você ore 1 ano, 2 anos, 3 anos, fala assim, não quero mais orar, Miqueias. Não, prevaleça orando. Persista na oração. Seja perseverante na oração. E aí você será vitorioso. Grandes são os homens de Deus que oraram por 30, 40 anos por uma causa, mas chegou o dia da vitória. E não vai ser diferente na minha vida e na sua vida. O negócio é nós orarmos. O negócio é nós batalharmos. É nós perseverarmos na oração. Jesus orou, nós precisamos aprender a orar. Uma das últimas orações de Jesus foi Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparastes? Ele disse ainda ao Pai, tetelestai, está consumado. A ti eu entrego o meu espírito. Aquela foi a última oração de Jesus para salvar toda a humanidade. Para me salvar e para te salvar. Mesmo no alto de uma cruz, ensanguentado, com o corpo dilacerado, ele ainda estava orando. Inclusive atendeu a oração do ladrão que estava ao seu lado. Quando entrares no reino do céu, lembra-te de mim. Ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus ouve as nossas orações, então não pare e não desista de orar. Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.